Bom, paz do Senhor a todos, que fala o vosso amado Félix Paulo. Tirei uns minutos aqui para gravar esse vídeo, para deixar uma palavra de Deus no teu espírito. Nesse feriado, né, que é considerado feriado Dia dos Finados, ou seja, dia dos Mortos, que é celebrado em vários lugares do mundo. Mas, graças a Deus, num dia como esse, eu tenho uma palavra de vida para ti, tenho uma palavra de salvação para ti. E antes de nós lermos a palavra de Deus, feche os teus olhos aí onde você está. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor, para entregar esse momento na presença do Senhor. Aleluia. Pai, nós no nome de Jesus oramos agradecido por esse dia. Oramos agradecidos por esse momento em que queremos partilhar a Tua palavra. Vem, Senhor, fala conosco. Permita que essa palavra seja uma semente que produza 30, 60 e assim, para a honra e glória do Teu nome, na vida de cada pessoa que terá acesso, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Ok, vamos ler o livro de João capítulo 19. Vamos ler o versículo 38 até o versículo 42. E depois também vamos continuar, vamos ler o capítulo 20, o versículo 1 até o versículo 2. Vamos lá então, João capítulo 19, versículo 38, diz assim: Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, presta bem atenção nessa expressão, ele era um discípulo oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Outra coisa que eu quero que você pegue aqui: Nicodemos se dirigia durante a noite até a Jesus, e levando quase 100 libras de um composto de mira e de alhos. Versículo 40: Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Versículo 41. E havia um horto naquele lugar onde crucificaram, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Aleluia. Versículo 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Versículo 1 a 2 do capítulo 20 do livro de João. Diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, presta atenção nessa expressão, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Versículo 2: Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Aleluia. Como eu disse, num dia que é celebrado o Dia dos Finados, Dias dos Mortos, eu quero lhe apresentar, aleluia, nesse momento, um homem que, na verdade, morreu a maior morte que existe, a maior morte que existiu, a maior morte que pode existir. E esse homem não é outro a não ser Jesus Cristo de Nazaré. A morte que nos gerou vida, a morte que nos deu vida. Num dia onde é celebrada a morte, eu estou aqui a celebrar a maior morte de todas as mortes. Aleluia, que é a morte de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não celebro essa morte só por ser morte, mas é uma morte que gerou vida. E não celebro só essa morte porque Jesus morreu, mas celebro essa morte porque Jesus ressuscitou. O único que ressuscitou para nos dar vida, e vida em abundância, vida eterna. Mas tem aqui algumas coisas que me chamam a atenção no texto que nós lemos, que me mostram os benefícios, né? Os benefícios dessa morte, os benefícios que essa morte de Jesus Cristo trouxe para nós, e que na altura também já era visível esses benefícios, vamos assim dizer, pela maneira como
foi recebida, pela maneira como algumas pessoas se manifestaram após a morte de Jesus. E das pessoas que se manifestaram, nós podemos ver duas pessoas especiais. Nós estamos a falar propriamente de José de Arimateia e estamos a falar de Nicodemos. José de Arimateia, a Bíblia diz que ele era um discípulo oculto de Jesus, porque ele tinha medo dos judeus, ou seja, não conseguia manifestar a sua fé publicamente, porque tinha medo dos judeus. E a Bíblia fala também que havia então Nicodemos, que era um outro mestre, creio, mas que procurava Jesus de noite. Na mesma ideia, creio que tinha medo, não queria se colocar publicamente como alguém que consultasse ou tinha contactos com Jesus. Mas a Bíblia está a dizer que essas duas pessoas, na morte de Jesus, né, primeiro José de Arimateia, que vem e pede o corpo de Jesus a Pilatos, né? E isso me chama a atenção. Por quê? Porque é um discípulo oculto que quando Jesus morre, vamos assim dizer, ele vem e se manifesta publicamente e pede o corpo de Jesus. Né? Se fosse nos nossos tempos, ou aqui nos nossos dias, vamos dizer, enquanto ele esteve em vida, né, ficaste aí ocultamente, não se apresentavas como seu discípulo, e agora que ele morreu e que você está a vir e tudo mais, e podíamos criticar José de Arimateia. Mas eu vejo aqui algo muito importante, uma lição espiritual muito forte para mim, e para os irmãos também, creio, que a morte de Jesus gerou autoridade. A morte de Jesus fez com que José de Arimateia se identificasse publicamente como discípulo de Jesus, como alguém que estava ao lado de Jesus. Olha só, para dizer que a morte de Jesus é a morte que gera vida, mas não uma vida no oculto, é uma vida pública, uma vida que pode ser vista publicamente, ou seja, pode abençoar a todos aqueles que têm contato com essa vida. E eu quero declarar no dia de hoje que através da morte de Jesus, você se torna um discípulo público de Jesus, em que todo mundo consiga ver e notar que na verdade você segue os passos de Jesus, que na verdade a vida de Deus em Cristo Jesus faz morada em ti. Eu declaro nessa tarde que todos os discípulos ocultos, através da morte de Jesus na cruz, possam se tornar discípulos públicos. Assim como Paulo disse que a nossa vida é um livro aberto, é uma carta aberta. Aleluia. Que assim seja a tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nicodemos, que era aquele que só procurava Jesus de noite, mas nesse dia que Jesus morre, ele se apresenta publicamente. Eu quero acreditar que durante o dia, não é verdade? E vem e pede o corpo de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que a tua vida seja impactada através dessa morte e que você seja uma bênção vista por todo mundo. Aleluia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E outra coisa que me chama a atenção é que os dois tinham domínios diferentes, quero acreditar. Um era rico, se calhar homem de negócios, e o outro era mestre, mas a Bíblia diz que os dois se uniram para dar tratamento ao corpo de Jesus. Para dizer que aqui a morte de Jesus une a riqueza e o conhecimento. Aleluia. Une a riqueza e o conhecimento. E eu quero declarar nesta tarde que as bênçãos de Deus e o conhecimento de Deus, aleluia, se manifestam na tua vida através da morte de Jesus Cristo de Nazaré. E isso me chama a atenção porque há uma união. Ou seja, a morte de Jesus une dois ofícios, né? Veja aqui uma união para uma só causa. E eu quero declarar que seja pregadores, seja levitas, seja todos os outros, que através da morte da cruz, na cruz de Jesus Cristo, a união de Deus, a união dos filhos de Deus seja notório na vida de cada um de nós. Seja pregadores, profetas, apóstolos, e que todos nós possamos simplesmente entender que a causa número 1 é o reino de Deus, que a causa número 1 é Cristo Jesus. Nicodemos e José de Arimateia, apesar de funções diferentes, se unem para dar um tratamento especial ao corpo de Jesus. E por que não, nos nossos dias, os apóstolos possam se unir com os profetas e pregadores, com irmãos, vamos assim considerar simples, se calhar como na visão, né, humana. Por que não se unir com evangelistas? Por que não os protocolos, levitas, se unirmos todos nós, simplesmente por uma única causa, para enaltecer
o corpo de Cristo, para enaltecer a grandeza de Deus e enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo nessa terra, nessa nação angolana. Por que não as diferentes denominações, aleluia, quebrarem as suas barreiras e limitações e, acima de tudo, colocar em primeiro lugar a pessoa de Jesus Cristo a partir do dia de hoje? Eu declaro isso na minha nação angolana, que isso aconteça, aleluia, que a bandeira das denominações, a bandeira dos títulos, dos cargos, não falem mais alto, aleluia, do que a pessoa de Cristo, do que a pessoa de Jesus Cristo nessa nação, aleluia. E a Bíblia declara: tomaram o corpo de Jesus, envolverem lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro, aleluia. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Isso me chama a atenção. Um sepulcro em que ninguém ainda havia sido posto. Eu, quando leio essa passagem, vem-me uma lição. Eu vejo aqui o túmulo vazio, né? Na verdade, eu vejo um túmulo vazio antes de Jesus morrer. E vejo um túmulo vazio depois de Jesus ter ressuscitado. O túmulo vazio antes de Jesus morrer é o túmulo que está a significar que alguém devia morrer. Um túmulo que ninguém ainda tinha usado. Aleluia. Alguém devia morrer. Alguém devia pagar o preço da humanidade. Aleluia. Como foi profetizado que é necessário que um morra para que a nação seja salva. Aleluia. Então, o túmulo vazio aqui, antes de Jesus morrer, está a simbolizar a necessidade de uma morte. Alguém precisava morrer. Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus pagou o preço. Jesus morreu. Aleluia. Aquele lugar que era nosso, Jesus tomou. Aleluia. E assim nós também podemos tomar, aleluia, parte no corpo de Cristo, parte em Deus, através de Jesus Cristo de Nazaré. E o túmulo vazio é visto também depois de Jesus ter ressuscitado. E eu vejo o túmulo vazio depois de Jesus ressuscitar como que, na verdade, a missão havia sido cumprida. O túmulo vazio antes, há necessidade de alguém morrer. O túmulo vazio depois é a representação de que, na verdade, a missão tinha sido cumprida. Jesus havia pagado o preço. Jesus fez tudo que devia fazer para dar a salvação à humanidade. E que nesse dia eu declaro vida em abundância na tua vida. Que nenhum espírito de morte domine sobre a tua vida. Nenhum espírito de morte domine sobre a tua família. Mas antes, pelo contrário, a vida de Deus, o Zoé de Deus, influencia a tua vida dia após dia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E ali, pois, por causa da preparação dos judeus e porque estava perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Versículo 20. Capítulo 20, versículo 1 até o versículo 2. E no primeiro dia da semana, isso chama minha atenção, primeiro dia da semana, aleluia, primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana está aqui a representar que, na verdade, estava-se a começar uma nova sessão. Estava-se a começar um novo tempo, um novo dia, uma nova semana. Aleluia. Cristo nos fez entrar numa nova semana. Sua morte e ressurreição nos fez entrar numa nova semana. Aleluia. Contando os dias, primeiro dia da semana quer dizer que haviam passado 7 dias. Então será o primeiro dia da semana. Se nós somarmos os 7 dias passados, vamos fazer 8, né? Vamos somar 8 dias. E o número 8 é o número que representa a eternidade. Pois na verdade é um número que não tem princípio, não tem fim, assim como o número 0. Por isso é que a Bíblia mostra que quando Noé entra na arca, entra com 8 pessoas. Estão 8 pessoas na arca para representar a eternidade. A arca por dentro estava a representar a eternidade. E louvado seja o nome do Senhor, porque Cristo ressuscitou ao primeiro dia da semana. Mas na contagem com a semana passada, vamos considerar 8 dias, é verdade. Cristo nos fez entrar numa nova semana de eternidade em Deus. Aleluia. Que a eternidade de Deus habita em ti, habita na tua família. Nesse dia, em nome de Jesus, a vida eterna se encaixa na tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada cedo, ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Oh, come on, isso é forte. Ainda estava escuro.
Mas Maria Madalena viu, aleluia, a pedra retirada. Aleluia. A pedra retirada ainda estava escuro, mas a pedra já havia sido retirada. Para dizer, a Bíblia está a dizer em Romano, Deus nos amou sendo ainda pecadores. Quando ainda tinha trevas, aleluia, a pedra já tinha sido retirada. Quando ainda tinha trevas, a pedra já tinha sido retirada. Quando nós estávamos longe, distante de Deus, na verdade, o Cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de Deus, pela provisão da vida de Deus em Cristo Jesus. Usufrua dessa vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele escorreu, aleluia, pôs e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Essa expressão de Maria, levaram a Jesus, levaram o Mestre e não sabemos onde o puseram, eu vejo como uma expressão que baixa, na verdade, dentro da revelação desse dia em que Jesus ressuscita. Na verdade, Jesus não foi levado, ele ressuscitou. Dá-me vontade de entrar aqui, né, nesse texto, nesse momento, nesse tempo em que Maria está a falar e dizer, Maria, não, calma aí, não levaram o Mestre e nós não sabemos onde. Não é questão de não que levaram o Mestre. Não, ele não foi levado, ele ressuscitou Maria. Ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, como ele havia prometido, e ele vive eternamente. E assim nós também podemos declarar a sua vida, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Que nesse dia a vida de Deus flua plenamente na tua vida. Que você viva a vida de Deus, o Zoe, aleluia. Que você deixe de ser um discípulo oculto e passe a ser um discípulo público. Que você deixe de simplesmente procurar Jesus às noites e você seja a luz do dia, aleluia, para essa humanidade, para essa nação angolana, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que os homens de Deus, todos nessa nação, possamos nos unir e entender que simplesmente Cristo é que precisa ser exaltado acima de tudo e acima de todos. E finalmente podermos declarar que o Mestre não foi levado, ele ressuscitou e vive eternamente. Que Deus abençoe a tua vida. Essa é uma primeira sessão, creio que de várias outras sessões que vamos passar a fazer. Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, no nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau.